Primavera de 1940, enquanto os panzers nazistas avançavam pela França e a Luftwaffe aterrorizava os céus europeus, um engenheiro de 45 anos, chamado Edgar Schmude, estava sentado em um apertado escritório da North American Aviation em Englewood, Califórnia, esboçando o que se tornaria o caça mais importante da Segunda Guerra Mundial. Mas aqui está a reviravolta. Ninguém lhe pediu para projetá-lo. O US Army Air Corps não havia emitido um contrato. Eles sequer haviam sugerido que queriam um novo caça. Schmude estava operando puramente com um risco calculado. E se ele errasse, sua empresa arcaria com os custos de desenvolvimento, e ele provavelmente estaria procurando um novo emprego. A história de Edgar Schmude se assemelha a um roteiro de Hollywood, exceto que é real. Nascido em Hagen, Alemanha, em 1899, ele cresceu assistindo às demonstrações dos irmãos Wright na Europa e ficou obcecado por voar. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou para a Fokker na Holanda. Sim, aquela Fokker, a empresa que construiu o triplano do Barão Vermelho. Quando a Grande Depressão atingiu, ele imigrou para a América em 1930 com nada além de desenhos de engenharia e ambição. Por volta de 1936, ele havia chegado à North American Aviation, uma empresa californiana briguenta que construía principalmente aviões de treinamento. Eles não eram a Lockheed, não eram a Boeing, eram os azarões. Em abril de 1940, a British Purchasing Commission bateu na porta da North American com um pedido urgente. A Grã-Bretanha estava perdendo aeronaves mais rápido do que as fábricas podiam substituí-las, e eles precisavam de caças, muitos deles imediatamente. Eles pediram à North American que construísse Curtiss P-40 Warhawks sob licença, procedimento padrão, dinheiro seguro. Mas o presidente da empresa, James Dutch Kindleberger, e Schmude viram outra coisa. Uma oportunidade de ultrapassar todos os outros. Schmude disse aos representantes britânicos algo audacioso. Podemos projetar um caça melhor do zero em 120 dias. Os britânicos acharam que ele estava insano. Seus próprios colegas acharam que ele estava insano. Você não projeta uma aeronave de combate em 4 meses. Isso leva anos de testes, trabalho em túnel de vento, falhas de protótipos. Mas Schmude vinha trabalhando secretamente em conceitos avançados de caças por meses, obcecado por um único problema que atormentava todos os caças da época: alcance. O Spitfire era brilhante em uma luta aérea, mas ficava sem combustível após 400 milhas. O P-40 tinha um alcance decente, mas não conseguia subir rápido o suficiente. Os Me-109 alemães eram interceptores letais, mas estavam presos aos seus campos de pouso por pequenos tanques de combustível. Todas as forças aéreas do planeta enfrentavam a mesma escolha brutal. Você podia construir um caça ágil ou um caça de longo alcance, mas não ambos. A física não permitiria, exceto que Schmude acreditava que a física poderia ser dobrada com o projeto de asa certo. Os britânicos, desesperados e ficando sem opções, assinaram o contrato em 29 de maio de 1940. 120 dias para o primeiro protótipo. Era impossível. Schmude montou uma equipe de 150 engenheiros e desenhistas, e eles trabalharam em turnos de 24 horas em equipes rotativas. Sua arma secreta não era apenas cafeína e determinação. Eram dados da NACA, o National Advisory Committee for Aeronautics. Eles vinham testando um formato de asa radical, chamado aerofólio de fluxo laminar. E Schmude estava prestes a apostar toda a sua carreira que isso funcionaria, não em um túnel de vento, mas em combate a 400 milhas por hora, com alguém atirando em você. 26 de outubro de 1940, apenas 178 dias após a assinatura do contrato britânico, o piloto de testes Vance Breeze levantou o primeiro protótipo NA-73X da pista em Mines Field, em Los Angeles. O avião parecia leve, responsivo, quase ansioso. Breeze o impulsionou através de rolamentos e subidas, e quando pousou, disse a Schmude algo que os engenheiros sonham em ouvir. Esta coisa se comporta como um carro esportivo. Em semanas, os britânicos o batizaram de Mustang,
e os relatórios iniciais pareciam validar a aposta impossível de Schmud. O avião era rápido, 390 milhas por hora em voo nivelado, mais rápido do que quase tudo no céu. Era suave, era estável, e então os pilotos o levaram para a altitude de combate e tudo desmoronou. O problema se revelou brutalmente no início de 1942, quando os esquadrões da Royal Air Force começaram a receber seus Mustangs. Abaixo de 15 mil pés, a aeronave era magnífica. Os pilotos da RAF os usavam para ataque ao solo e missões de reconhecimento, metralhando colunas de suprimentos alemãs na França com efeito devastador. Mas no momento em que você subia acima de 15 mil pés, o Mustang se transformava de um puro sangue em um caminhão que mal conseguia se mover. O motor arquejava. A aceleração morria. Em uma luta aérea de alta altitude contra um Messerschmitt Bf-109 ou Focke-Wulf FW-190, o Mustang se tornava um pato sentado. Os pilotos começaram a chamá-lo de carro esportivo de baixa altitude, preso em uma guerra de alta altitude. O culpado era o motor Allison V1710, uma peça de maquinário americano lindamente projetada que tinha uma falha fatal. Usava um supercompressor de estágio único e velocidade única. Deixe-me detalhar isso sem transformar isso em uma palestra de engenharia. Em alta altitude, o ar é rarefeito. Há menos oxigênio para o motor queimar. Um supercompressor é essencialmente um compressor de ar que força mais oxigênio para os cilindros do motor. O supercompressor Allison funcionava bem ao nível do mar e em altitude média, fornecendo 1.050 cavalos de potência respeitáveis. Mas acima de 15 mil pés, onde a maioria do combate aéreo europeu acontecia, esse supercompressor não conseguia comprimir ar suficiente. A potência caía para cerca de 900 cavalos de potência. Enquanto isso, os caças alemães com sofisticados supercompressores de 2 estágios mantinham potência total até 25 mil pés. Em uma luta aérea, cavalos de potência equivalem a opções: velocidade, taxa de subida, a capacidade de escapar ou perseguir. O Mustang tinha uma aerodinâmica linda, mas não tinha músculo suficiente para usá-las onde importava. Os pilotos americanos descobriram isso da maneira mais difícil. O US Army Air Forces inicialmente relegou seus P-51s a missões de reconhecimento de baixo nível, essencialmente o mesmo papel que a RAF havia aceitado. Mustangs de reconhecimento fotográfico rasgavam o território inimigo ao nível das copas das árvores, usando velocidade e surpresa para evitar caças em vez de engajá-los. Era humilhante para um avião que parecia tão promissor. Engenheiros em Wright Field, em Ohio, realizaram teste após teste, ajustando misturas de combustível e engrenagens do supercompressor. Mas você não pode extrair desempenho que não está lá. O Allison simplesmente não foi projetado para combate em alta altitude. A brilhante fuselagem da North American Aviation estava sendo estrangulada por um coração com pouca potência. Em meados de 1942, o programa Mustang parecia um erro caro. O exército havia encomendado milhares deles. Mas de que adiantava um caça que não conseguia lutar nas altitudes dos bombardeiros? Os B-17 Flying Fortresses estavam sendo massacrados sobre a Alemanha, perdendo dezenas de aeronaves por missão, porque suas escoltas de caça, P-47 Thunderbolts e P-38 Lightnings, tinham que dar meia volta antes de atingir alvos profundos. Os bombardeiros continuavam sozinhos e os caças da Luftwaffe os atacavam como lobos em ovelhas. Todos sabiam que a solução era um caça de escolta de longo alcance e alta altitude. O Mustang tinha o alcance, tinha a fuselagem, mas absolutamente não tinha o desempenho em altitude. O design impossível de Schmud estava morrendo por falta de oxigênio. A solução veio de uma fonte improvável, um piloto de testes britânico chamado Ronald Harker, que por acaso visitou a fábrica da North American Aviation em Englewood em abril de 1942. Harker pilotava Spitfires para a Rolls-Royce, testando motores e modificações de desempenho. Quando ele entrou no cockpit de um Mustang para um voo de demonstração, ele imediatamente reconheceu o que os engenheiros americanos de alguma forma tinham perdido. A estrutura era extraordinária, melhor do que qualquer coisa que ele já havia pilotado.
mas estava ofegando por ar em altitude. Assim que pousou, Harker enviou um telegrama para a sede da Rolls-Royce em Derby, Inglaterra. 5 palavras que mudariam a guerra. Testes de voo. Mustang precisa de motor Merlin. O Rolls-Royce Merlin não era apenas qualquer motor. Era o motor que tornou os Spitfires e os bombardeiros Lancaster lendários. Mais importante, ele apresentava um supercompressor de 2 estágios e 2 velocidades que mantinha a potência até 30.000 pés. A engenharia era complexa. O primeiro estágio do supercompressor comprimia o ar de entrada e um intercooler reduzia a temperatura para aumentar a densidade. Em seguida, o segundo estágio o comprimia novamente antes de forçá-lo para os cilindros. Essa configuração produzia 1.520 cavalos de potência a 20.000 pés, quase o dobro do que o Allison conseguia naquela altitude. Mas trocar de motor não é como trocar a bateria de um carro. O Merlin era mais pesado, montado de maneira diferente e exigia suportes de motor, sistemas de resfriamento e configurações de hélice completamente redesenhados. A Rolls-Royce não esperou pela aprovação americana. Em outubro de 1942, eles retiraram um Mustang do inventário da RAF e encaixaram um motor Merlin 61 nele em suas instalações de Hucknall. O primeiro voo de teste ocorreu em 13 de outubro de 1942, com o piloto de testes da Rolls-Royce, capitão Ronnie Shepard, nos controles. Shepard subiu para 20.000 pés, esperando a resposta lenta de sempre. Em vez disso, o Mustang saltou para a frente como se tivesse sido desacorrentado. Ele o empurrou para 25.000 pés, ainda subindo fortemente. A 30.000 pés, o motor ainda estava puxando forte. Quando ele mergulhou de volta e abriu o acelerador, o indicador de velocidade no ar tocou 433 milhas por hora. Shepard pousou e apresentou um relatório que usava palavras como fenomenal e revolucionário. Os britânicos imediatamente o designaram como Mustang X e o marcaram como prioridade máxima. De volta à América, a North American Aviation e o Army Air Forces estavam se apressando para acompanhar. Eles vinham ouvindo rumores sobre os testes britânicos do Merlin e em novembro de 1942, Wright Field recebeu dados de desempenho que pareciam bons demais para ser verdade. Os números mostravam um aumento de velocidade de 50 milhas por hora e um salto no teto de serviço de 31.000 pés para 41.900 pés. Alguns engenheiros suspeitaram de erros de medição. Então, o primeiro Mustang Merlin, construído nos Estados Unidos, designado XP-51B, levantou voo em 30 de novembro de 1942 de Englewood. O piloto de testes Bob Chilton o colocou à prova e radiografou com excitação mal contida. Esta coisa sobe como um anjo com saudades de casa. A transformação foi total. A mesma estrutura que lutava acima de 15.000 pés, agora dominava a 25.000 pés e podia lutar eficazmente a 35.000 pés. A Packard Motor Company, em Detroit, começou a construir motores Merlin sob licença. O Packard V1 1653, essencialmente um Merlin construído nos Eswatini, com ferramentas modificadas para a produção em massa. No início de 1943, os P-51B Mustangs com motores Merlin estavam saindo das linhas de montagem em Englewood e em uma nova fábrica em Dallas, Texas. Os Mustangs com motor Allison foram silenciosamente reclassificados para ataque ao solo e reconhecimento. O verdadeiro Mustang, aquele que escoltaria bombardeiros para Berlim e voltaria, finalmente havia chegado. A fuselagem de Schmude havia encontrado seu coração adequado, e a Luftwaffe estava prestes a descobrir o que 1.500 cavalos de potência, combinados com asas de fluxo laminar, poderiam fazer nas mãos de pilotos determinados. O segredo na asa. Agora vamos falar sobre a mágica real que tornou o design de Schmude revolucionário. A asa. É aqui que os olhos da maioria das pessoas se nublam quando os engenheiros começam a usar termos como camada limite e números de Reynolds. Mas fique comigo, porque esta é a diferença entre um bom caça e um lendário.
Toda a asa de aeronave arrasta moléculas de ar ao longo de sua superfície enquanto voa. Normalmente, isso cria um fluxo de ar turbulento. Imagine pequenos redemoinhos e vórtices girando caoticamente sobre a superfície da asa. Ar turbulento significa arrasto, e arrasto significa que você está queimando combustível apenas para lutar contra o próprio ar. Schmud precisava eliminar o máximo possível dessa turbulência. Entre o aerofólio de fluxo laminar NACA 4500 de série, desenvolvido pelo engenheiro Eastman Jacobs no Langley Research Center, na Virgínia, durante o final da década de 1930. Jacobs passou anos em túneis de vento, estudando como o ar se move sobre as superfícies das asas, e descobriu algo contraintuitivo. A maioria das asas de aeronaves da década de 1930 tinha seu ponto mais espesso, cerca de 25 a 30%, atrás do bordo de ataque. Jacobs moveu esse ponto de espessura máxima para 45%, quase na metade da corda da asa. Essa mudança sutil criou um gradiente de pressão diferente, que manteve o fluxo de ar suave e laminar, o que significa que as moléculas de ar fluíam em camadas organizadas, em vez de turbulência caótica, por uma distância muito maior sobre a superfície da asa. Os números eram impressionantes. Testes em túnel de vento mostraram que as asas de fluxo laminar poderiam reduzir o arrasto em 30 a 40% em comparação com os aerofólios convencionais em velocidades de cruzeiro. 30% menos arrasto significa que você pode voar a mesma distância com menos combustível ou carregar mais combustível e voar dramaticamente mais longe. Mas, e isso é crítico, o fluxo laminar só funciona se a superfície da asa for absolutamente suave. Estamos falando de imperfeições medidas em milésimos de polegada. A cabeça de um único rebite saliente, um respingo de inseto, até mesmo tinta áspera, poderiam transformar o fluxo de ar de laminar para turbulento e destruir a vantagem. A maioria dos engenheiros considerava impossível manter essa precisão na produção em massa, muito menos em condições de combate com buracos de bala e reparos em campo de batalha. Schmud se obcecou por tolerâncias de fabricação que pareciam insanas para 1940. A North American Aviation desenvolveu técnicas de rebitagem embutida, onde as cabeças dos rebites ficavam perfeitamente alinhadas com a pele da asa, em vez de protuberantes. Eles usaram gabaritos e dispositivos que mantinham os painéis das asas em tolerâncias de mais ou menos 0,05 polegadas. Os trabalhadores lixavam as superfícies das asas à mão e aplicavam múltiplas camadas de primer e tinta, lixando a úmido entre cada camada, até que a superfície ficasse lisa como vidro. Os inspetores de qualidade rejeitavam asas que outros fabricantes teriam considerado perfeitas. Isso acrescentava tempo e custo à produção, mas os resultados falavam por si mesmos. A capacidade interna de combustível do P-51 era de 269 galões, posteriormente aumentada para 489 galões, com tanques externos descartáveis. Isso se traduziu em um raio de combate efetivo de 750 milhas, o que significa que o Mustang poderia voar 750 milhas, lutar por 20 minutos e voltar para casa. Compare isso com um Spitfire Mark IX com 85 galões de combustível interno e um raio de combate de apenas 400 milhas, ou um P-47 Thunderbolt com 305 galões e um raio de combate de 475 milhas. O Mustang não era apenas melhor, estava em uma categoria completamente diferente. E aqui está a parte bonita. Como a asa de fluxo laminar era tão eficiente em velocidades de cruzeiro, o Mustang, na verdade, voava mais longe voando mais rápido. A 280 milhas por hora de velocidade de cruzeiro, ele consumia combustível de forma tão eficiente que adicionar tanques externos o transformava em uma arma estratégica. As tripulações de bombardeiros começaram a chamar os Mustangs de pequenos amigos, porque pela primeira vez na guerra aérea sobre a Europa, aqueles pequenos amigos podiam ficar com eles o caminho todo até o alvo e o caminho todo para casa. O impacto estratégico. 4 de março de 1944.
64 P-51B Mustangs do 4th Fighter Group decolaram do Debden Airfield na Inglaterra às 10h15 da manhã, suas asas pesadas com tanques descartáveis de 110 galões. O briefing da missão tinha sido direto: escoltar os bombardeiros B-17 até Berlim e trazê-los para casa. Berlim, a capital de Hitler, 1.100 milhas de ida e volta, no fundo do coração do Terceiro Reich, onde nenhum caça aliado jamais havia se aventurado. As tripulações de bombardeiros não acreditaram muito. Eles tinham visto muitas escoltas de caça balançarem suas asas em desculpas e se afastarem na fronteira alemã. Os medidores de combustível forçando-os a voltar para casa, enquanto os caças da Luftwaffe atacavam para matar. Mas desta vez seria diferente. O tenente-coronel Don Blakesley liderou a formação. Um veterano de combate que havia pilotado Spitfires com a RAF antes de ser transferido para esquadrões americanos. Blakesley entendeu o que essa missão significava estrategicamente. Se os Mustangs pudessem alcançar Berlim, a Luftwaffe não tinha mais onde se esconder. Os caças alemães vinham recuando para o interior do território do Reich, operando a partir de bases que consideravam seguras das escoltas americanas. Berlim representava o coração psicológico e prático da defesa aérea alemã. Se você pudesse lutar sobre Berlim, você poderia lutar em qualquer lugar. O clima era a miséria típica de março. Nuvens espessas sobre o canal, condições de formação de gelo em altitude. Vários Mustangs abortaram com problemas mecânicos, mas a formação principal seguiu em frente. Eles cruzaram o espaço aéreo alemão a 27.000 pés, acelerando para uma velocidade de cruzeiro eficiente, economizando cada galão de combustível. O fluxo de bombardeiros se estendia por milhas, 316 B-17s indo para uma fábrica de rolamentos em Schweinfurt, nos arredores de Berlim. Por volta das 11h40, perto de Brunswick, apareceram os primeiros caças da Luftwaffe, Messerschmitt, Bf-109GS e Focke-Wulf, FW-190As, mergulhando de cima. Normalmente é aqui que as escoltas já teriam ido embora, mas hoje os Mustangs ainda estavam lá, e os pilotos alemães hesitaram. Anos de hábito lhes diziam que os caças americanos não deveriam estar tão a leste. Essa hesitação lhes custou caro. Os Mustangs quebraram a formação e engajaram, fazendo curvas fechadas em relação aos caças alemães, usando sua velocidade superior em altitude para ditar os termos do engajamento. O capitão Don Gentili abateu 2 Me-109s em 3 minutos, explorando a taxa de subida do Mustang, para ficar acima de seus oponentes e usar mergulhos assistidos pela gravidade. As asas de fluxo laminar pelas quais Schmude havia se obcecado permitiram que o Mustang mantivesse o controle em velocidades onde outros caças começavam a sacudir e tremer. Os pilotos alemães se encontraram na posição desconhecida de serem superados em velocidade e subida simultaneamente. O Furball, gíria de piloto para uma luta aérea emaranhada, se espalhou por 50 milhas do céu alemão, mas o fato crítico permaneceu. Os bombardeiros continuaram voando em direção a Berlim e os Mustangs continuaram a protegê-los. Às 12h15, a formação cruzou o espaço aéreo de Berlim. Baterias Flak abriram fogo, enchendo o céu com rajadas pretas de projéteis em explosão. Mas o clima trabalhou a favor dos aliados. A cobertura de nuvens era tão espessa que os artilheiros antiaéreos estavam atirando às cegas. Os B-17s lançaram suas bombas através das nuvens, usando orientação por radar, e deram meia volta para casa. Os pilotos de Mustang checaram seus medidores de combustível. Eles haviam queimado os tanques descartáveis e estavam usando o combustível interno, mas a matemática ainda funcionava. A perna de volta seria voada na velocidade de cruzeiro ideal. Sem manobras desnecessárias, linhas retas para casa. Às 14h30, a formação estava de volta sobre o Mar do Norte. Às 15 horas, as rodas estavam tocando em campos de pouso ingleses. As estatísticas da missão contaram a história. 5 bombardeiros perdidos, principalmente para Flak. A Luftwaffe reivindicou 11 Mustangs destruídos, mas as perdas reais foram 5, com 3 pilotos resgatados. Os caças americanos reivindicaram 13 aeronaves alemãs destruídas.
Mas a vitória real não foi a relação de abates, foi o impacto psicológico. Pilotos da Luftwaffe enviaram radiogramas para seus controladores em total descrença. Caças americanos sobre Berlim. O Reichsmarschall Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, teria dito: "Quando vi Mustang sobre Berlim, soube que a brincadeira tinha acabado." O mito da fortaleza alemã havia morrido a 27.000 pés, cortesia do design de asa impossível de Edgar Schmude. Supremacia no ar. Mas alcançar Berlim era apenas metade da equação. O Mustang também tinha que sobreviver à luta, uma vez que chegasse lá. E é aqui que a filosofia de design de Schmude deu dividendos que ninguém antecipou. Os pilotos alemães em 1944 não eram novatos. Muitos eram ases com centenas de horas de combate, homens que sobreviveram à Batalha da Grã-Bretanha e à Frente Oriental. Eles pilotavam aeronaves especificamente projetadas para interceptação em alta altitude. O Messerschmitt Bf-109G podia atingir 400 milhas por hora e subir a 3.100 pés por minuto. O Focke-Wulf FW-190A era ainda mais formidável, um caça brutal com motor radial que podia absorver tremendos danos e rolar mais rápido do que qualquer coisa no céu. No papel, estes eram competidores iguais. Na prática, o Mustang fez pilotos alemães experientes parecerem alunos. O P-51D, que entrou em serviço em meados de 1944 com uma bolha de cobertura para visibilidade de 360 graus, atingiu o máximo de 437 milhas por hora a 25.000 pés. Isso é rápido, mas não esmagadoramente mais rápido do que os caças alemães. A vantagem real era a taxa de subida, 3.200 pés por minuto. Com o motor Merlin rugindo em potência de emergência de guerra em uma luta aérea, quem fica acima do inimigo primeiro controla a luta. Você pode mergulhar com a gravidade, adicionando a sua velocidade, escolher quando engajar e desengajar subindo se as coisas derem errado. Os pilotos alemães descobriram que os Mustangs podiam subir com eles e depois continuar subindo quando seus próprios motores começavam a ofegar por ar. O supercompressor Merlin de 2 estágios estava simplesmente respirando melhor a 28.000 pés do que qualquer coisa que a Luftwaffe colocava em campo. O desempenho em curva separava os bons caças dos excelentes, e aqui a asa de fluxo laminar entregou novamente. O Mustang podia sustentar um raio de curva de aproximadamente 1.200 pés a 300 milhas por hora sem perder energia excessiva, o que significa que podia dar uma volta fechada enquanto mantinha a velocidade. O FW-190 virava mais aberto. O Bf-109 podia virar mais fechado inicialmente, mas perdendo velocidade rapidamente, deixando o piloto vulnerável. Os pilotos americanos aprenderam a explorar isso. Se um Messerschmitt ficasse na sua cauda, você puxaria para uma curva espiral ascendente. O 109 seguiria. Ambas as aeronaves puxando talvez 4 ou 5 Gs, o suficiente para embaçar sua visão nas bordas. Mas o Mustang mantinha seu estado de energia melhor. Após 2 voltas completas, o 109 estaria cambaleando, lento e vulnerável, enquanto o Mustang ainda tinha nós em reserva para reverter a luta. A velocidade de mergulho importava enormemente quando as coisas davam errado. O Mustang foi liberado para mergulhos de até 505 milhas por hora, embora os pilotos regularmente excedessem isso perseguindo jatos alemães em fuga. A fuselagem permanecia sólida, sem vibração na asa, sem travamento de controle. Schmude havia projetado resistência estrutural em todos os componentes, usando construção de pele tensionada, onde a própria pele de alumínio carregava as cargas aerodinâmicas em vez de depender apenas de estruturas internas. Os caças alemães, particularmente os 109, tinham problemas com vibração do elevador em mergulhos de alta velocidade. Os pilotos aprenderam a ser cautelosos, passando de 450 milhas por hora. Essa diferença de 50 milhas por hora significava que um Mustang em mergulho podia alcançar quase qualquer oponente em fuga ou escapar de quase qualquer perseguidor. O poder de fogo selou o acordo. O P-51D carregava 6 metralhadoras Browning M2,
calibre 50, 3 por asa, com 1.800 munições no total. Cada arma disparava 800 balas por minuto, e no alcance de convergência, tipicamente definido para 300 jardas, todas as 6 correntes de balas se encontravam em um cone de destruição de cerca de 6 pés de diâmetro. Uma rajada de 2 segundos colocava aproximadamente 160 balas nesse cone contra a estrutura relativamente frágil dos caças alemães. Isso era devastador. Pilotos relataram ver asas dobrarem, caudas se separarem e cockpits se desintegrarem sob fogo concentrado de calibre 50. O Mustang não era apenas mais rápido e mais manobrável. Ele batia mais forte. Ases alemães que sobreviveram a anos de combate se viram superados por pilotos americanos com 50 horas de tempo de combate, simplesmente porque o Mustang deu a esses novatos ferramentas para compensar a inexperiência. Esse é o selo da engenharia verdadeiramente grande. Ela torna o difícil fácil de parecer. Vamos falar sobre o que aconteceu quando você implantou milhares dessas aeronaves com pilotos que foram informados de que seu trabalho principal não era abater caças inimigos, era trazer os bombardeiros para casa. Essa mudança doutrinária combinada com as capacidades do Mustang criou um massacre estatístico. Entre janeiro de 1944 e maio de 1945, os P-51 Mustangs foram creditados com a destruição de 4.050 aeronaves inimigas, mais do que qualquer outro caça aliado no teatro europeu. Esse número inclui 4.131 aeronaves abatidas em combate aéreo e outras 819 destruídas no solo durante ataques de metralhamento. Mas os números brutos de abates contam apenas parte da história. Você tem que olhar para o que esses abates realizaram estrategicamente. A 8th Air Force, a principal força de bombardeiros americana na Inglaterra, perdeu 350 bombardeiros pesados por mês em média durante a segunda metade de 1943. Isso é aproximadamente 3.500 tripulantes aéreos treinados mortos ou capturados a cada 30 dias, insustentável por qualquer medida. Cada B-17 ou B-24 carregava 10 homens, representava centenas de milhares de dólares em custos de fabricação e exigia meses de treinamento de tripulação. A Luftwaffe estava vencendo a guerra de atrito, simplesmente forçando bombardeiros não escoltados a correr uma fila de atiradores de caças, concentrados em pontos de estrangulamento ao longo da rota para alvos industriais alemães. Em outubro de 1943, um ataque a Schweinfurt perdeu 60 bombardeiros dos 291 despachados, uma taxa de perda de 20% que levaria à falência toda a campanha de bombardeio em meses se continuasse. A chegada das escoltas P-51B de longo alcance em dezembro de 1943 mudou a matemática imediatamente. Em março de 1944, as taxas de perda de bombardeiros caíram para 3,5% por missão. Em junho de 1944, após o dia D, quando os grupos Mustang estavam voando várias missões diárias, a taxa caiu para abaixo de 2%. A Luftwaffe não ficou repentinamente pior em lutar. Eles foram forçados a uma situação impossível. Os caças alemães tinham que engajar os bombardeiros para deter a destruição da indústria do Reich. Mas engajar significava correr através de uma cortina de Mustangs que podiam persegui-los em qualquer lugar. Pilotos da Luftwaffe começaram a relatar situações em que avistavam formações de bombardeiros, mas não podiam atacar porque os Mustangs detinham a vantagem de altitude. As escoltas haviam mudado de operações defensivas para ofensivas. Missões de ataque ao solo adicionaram outra dimensão de destruição. Uma vez que as formações de bombardeiros estavam seguramente a caminho de casa, os esquadrões Mustang desciam ao nível das copas das árvores e caçavam alvos de oportunidade: locomotivas, caminhões, depósitos de combustível, aeronaves estacionadas em campos de pouso. As armas de calibre 50 que podiam despedaçar um caça em altitude provaram ser igualmente eficazes contra alvos terrestres de pele fina. Engenheiros de trem alemães aprenderam a abandonar suas locomotivas no momento em que viam Mustangs se aproximando
porque uma única passagem de metralhamento podia transformar uma locomotiva a vapor em sucata. Os campos de pouso da Luftwaffe moveram aeronaves para revetments à prova de explosão e as espalharam por vários campos satélites, mas isso apenas tornou a manutenção e as operações mais difíceis. O Mustang forçou todo o sistema de defesa aérea alemão para o modo reativo. O custo não foi trivial. A 8th Air Force perdeu aproximadamente 2.520 P-51s entre 1943 e 1945, com cerca de 1.300 pilotos mortos. Isso é uma taxa de perda de cerca de 33% contra aeronaves inimigas destruídas. Uma relação de troca favorável, mas ainda dolorosa. Muitas perdas vieram de flak e fogo terrestre durante ataques de metralhamento de baixo nível, o perfil de missão mais perigoso. Uma única bala de rifle através do radiador poderia condenar um Mustang, causando perda de refrigerante e falha do motor. Mas o cálculo estratégico era brutal e claro. Trocar um piloto de caça altamente treinado por 2 ou 3 caças alemães, além de salvar dezenas de vidas de tripulantes de bombardeiros, era matematicamente necessário para vencer a guerra. Na primavera de 1945, a Luftwaffe havia sido reduzida a uma força fantasma, operando esporadicamente com combustível inadequado e pilotos inexperientes que tinham talvez 30 horas de treinamento de voo. O Mustang não ganhou a superioridade aérea sozinho, mas a tornou inevitável e a acelerou em meses. Um legado improvável. A guerra terminou em maio de 1945 e a maioria dos designs de aeronaves de guerra desapareceu em ferros velhos ou museus em poucos anos. O futuro pertencia aos jatos. Todos sabiam disso. O caça a jato Messerschmitt Me 262 já havia provado que os motores a pistão estavam obsoletos, mesmo que tenha chegado tarde demais para salvar a Alemanha. No entanto, o Mustang de Edgar Schmude recusou-se a se aposentar graciosamente. Os princípios de design incorporados naquela asa de fluxo laminar e fuselagem de pele tensionada continuaram a encontrar novas aplicações muito tempo depois da última missão de combate sobre a Europa. A história do que aconteceu a seguir revela algo importante sobre engenharia verdadeiramente revolucionária. Um ótimo design transcende seu propósito original. A Guerra da Coreia estourou em junho de 1950 e, de repente, a Força Aérea precisava de aeronaves de ataque ao solo que pudessem operar a partir de pistas avançadas precárias e sobreviver a fogo antiaéreo pesado. Jatos daquela época eram temperamentais, consumiam muito combustível e exigiam longas pistas de concreto. O F-51D Mustang, redesignado quando a Força Aérea se tornou independente em 1947, saiu dos hangares de armazenamento e foi enviado para a Coreia em semanas. Os pilotos descobriram que a aeronave realizava missões de ataque ao solo soberbamente, carregando bombas, foguetes e napalm, enquanto absorvia danos de batalha que derrubariam um jato. O motor Merlin confiável e a fuselagem robusta significavam que os Mustangs podiam operar a partir de pistas primitivas, perto das linhas de frente. Eles voaram 62.607 surtidas de combate na Coreia, perdendo 351 aeronaves, principalmente para fogo terrestre. Nada mal para um design que já tinha uma década, mas a longevidade mais surpreendente veio no serviço estrangeiro. Nações menores não podiam pagar por caças a jato ou pela infraestrutura para mantê-los, mas podiam operar Mustangs eficazmente com suporte mínimo. A Força Aérea Israelense pilotou P-51Ds durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948 e os manteve em serviço até 1961. A Força Aérea Dominicana operou Mustangs até 1984. Sim, 1984, 44 anos após o primeiro voo do protótipo. Não eram peças de museu fazendo demonstrações em shows aéreos. Eram aeronaves de combate operacionais, voando patrulha de fronteira e missões de contrasurgência. O simples fato de que forças aéreas do terceiro mundo podiam manter complexos motores Merlin com suprimentos de peças limitados fala sobre quão bem projetado o pacote inteiro era. Schmude se dedicou a outros projetos.
Após a guerra, ele se juntou aos programas de jatos da North American e se tornou designer-chefe do F-86 Sabre, o caça de asa enflechada que dominou os MiG-15 sobre a Coreia. Se você olhar de perto a filosofia de design do F-86, você pode ver o DNA do Mustang, ênfase na visibilidade do piloto, aerodinâmica eficiente e alcance. O Sabre não era apenas um Mustang com um motor a jato, mas herdou a mesma atenção obsessiva à redução de arrasto e eficiência estrutural. Chmud se aposentou em 1960 e morreu em 1985, tendo vivido o suficiente para ver seu design impossível de 1940 ainda voando em combate 4 décadas depois. Poucos engenheiros conseguem testemunhar esse tipo de legado. A influência técnica foi mais profunda do que aeronaves individuais. O aerofólio de fluxo laminar NACA 45-100, no qual Chmud apostou sua carreira, tornou-se a base para a pesquisa em asas supercríticas usadas em jatos comerciais modernos. Engenheiros que estudavam voo transônico na década de 1960 perceberam que os princípios de fluxo laminar poderiam atrasar a formação de ondas de choque em altas velocidades subônicas. A Boeing aplicou essas lições aos 737 e 747. A Airbus usou conceitos semelhantes na família A320. Toda vez que você embarca em um avião comercial com longo alcance e eficiência de combustível, você está se beneficiando de princípios aerodinâmicos que Edgar Chmud provou que poderiam funcionar, não apenas em túneis de vento, mas em combate a 400 milhas por hora com alguém atirando em você. O P-51 Mustang provou algo que os escritórios de aquisição militar ainda lutam para aceitar. Às vezes, a melhor solução vem de um engenheiro que ninguém pediu, resolvendo um problema de maneiras que ninguém esperava em um prazo que ninguém acreditava ser possível. O prazo impossível de 120 dias de Chmud, em 1940, produziu uma aeronave que influenciou o design aeroespacial por 3 gerações. Isso não é apenas boa engenharia. Isso é visão executada com precisão sob pressão impossível. Os bombardeiros chegaram a Berlim e voltaram porque um imigrante alemão se recusou a aceitar que a física já havia decidido o que era possível.